Capítulo 22 do livro Em Seus Passos o que Faria Jesus? De Charles M. Sheldon. Obra em domínio público. Leitura em voz alta. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mateus 13:15. Felícia saiu para o teatro, não se sentindo muito feliz. Era-lhe familiar esse sentimento, mas havia momentos em que se sentia mais infeliz do que em outros. Retirou-se para o fundo do camarote, satisfeita de poder, de certo modo, isolar-se num canto. A senhora Delana conhecia muito bem as moças e sabia que Felícia era uma esquisitona, e por isso nenhum esforço fez para tirá-la do seu refúgio, entregue às reflexões e sentimentos que apresentavam a grande transformação de sua vida. Representava-se um melodrama inglês, cheio de situações imprevistas e de cenas realistas. Uma das cenas do terceiro ato impressionou até a própria Rosa. Passava-se à meia-noite, na ponte de Blackfriars. O Tâmisa corria por baixo, sombrio e ameaçador. Percebia-se, através da meia-luz, a igreja de São Paulo, cujo imponente zimbório parecia flutuar sobre os edifícios que o cercavam. Uma menina apareceu na ponte e aí parou. Procurava alguém. Diversas pessoas atravessavam a ponte e bem no veio dela uma mulher estava debruçada no parapeito. Olhava para a água, com uma tal expressão de agonia que era fácil adivinhar suas intenções. No momento em que subia no parapeito para atirar-se ao rio, a menina reconheceu-a. Correu para ela com um grito mais animal do que humano e, agarrando-a pela saia, puxou-a com toda a sua pequenina força. Então surgiram na cena dois outros personagens, que já haviam aparecido na peça. Um homem alto, distinto, atlético, vestido à última moda, e um menino tão elegante nas suas roupas e na sua aparência, quanto a menina, sempre agarrada à mãe, era repugnante nos seus trapos e na sua miséria. Os dois impediram o suicídio da mulher. Depois que os espectadores souberam que o homem e a mulher eram irmãos, o cenário mudou para uma casa de cômodos, em um dos piores arrabaldes de Londres. Aqui o pintor e o carpinteiro tinham feito o mais possível para reproduzir exatamente um beco e um pátio famoso, bem conhecidos das miseráveis criaturas que formavam a escória de Londres. Os trapos, os monturos, os trastes quebrados, a horrível, mas forçada existência animal de criaturas feitas à imagem de Deus, eram tão cuidadosamente reproduzidas nessa cena que muitas moças elegantes, sentadas como Rosa, em suntuosos camarotes, cobertas de seda e veludo, recuaram instintivamente como para escapar à contaminação dessas coisas apresentadas no cenário. Era cruelmente real, e contudo, esse espetáculo exercia horrível fascinação sobre Felícia, que se absorvia em pensamentos que iam muito além do diálogo pronunciado no palco. Quando na cena seguinte a peça passou a se desenvolver no interior de um palácio, como que um suspiro de alívio se ergueu na sala, à vista do luxo familiar, à alta sociedade. O contraste foi repentino, graças a uma belíssima manobra teatral, que em poucos momentos separou o bairro miserável do palácio. O diálogo continuou. Os atores entravam e saíam, mas para Felícia a peça perdeu o interesse. De fato, as cenas na ponte e na casa de cômodos eram acidentais no entrecho da peça, mas Felícia começou em si mesma a reviver aquelas cenas. Nunca filosofara sobre as causas da miséria humana. Era muito jovem e não tinha mesmo temperamento para isso, mas sentia intensamente, e não pela primeira vez, que o contraste entre as diversas condições da vida entristecia seu coração. Era isso que, desde algum tempo, a tornava esquisita, segundo Rosa. Original,
segundo seus conhecidos mundanos. Era simplesmente o problema dos destinos humanos, com seus extremos de pobreza e de riqueza, de refinamento e de grosseria, que se impunham ao seu espírito de um modo irresistível. Era o problema que faria de sua pessoa ou uma mulher de raro amor e sacrifício pelo mundo, ou um triste enigma para si mesma e para todos que a conheciam. Vamos, Felícias, você não quer ir para casa? Disse Rosa. O melodrama terminara, o pano caíra, e o povo saía barulhentamente, rindo e conversando, como se as sombras de Londres fossem simplesmente uma boa diversão, embora a peça houvesse tido tanto realismo e representação. Felícia levantou-se e seguiu a corrente do povo, sempre absorvida em suas próprias reflexões. Ela não costumava ficar abstraída, mas às vezes concentrava-se de tal modo em seu pensamento que se isolava no meio da multidão. Qual a sua impressão sobre a peça? Perguntou Rosa quando chegaram à casa. Rosa tinha muito respeito às opiniões da irmã sobre as peças. Acho que é um quadro bem verdadeiro da vida real. Falo do desempenho, disse Rosa, aborrecida. A cena da ponte foi bem representada, especialmente a parte da mulher. O homem, creio que exagerou um pouco. É? Pois eu gostei. E a cena entre os dois primos, quando ficaram sabendo que são parentes, não foi engraçadíssima? Mas aquele pedaço naquela casa de cômodos foi horrível. Não deviam mostrar tais coisas num espetáculo. São dolorosas de se ver. E devem ser dolorosas na vida real também, disse Felícia. Sim, mas não temos necessidade de presenciar cenas reais. São muito desagradáveis no teatro, onde pagamos, mas não para isso. Rosa foi para a sala de jantar, onde encontrou frutas e bolos que começou a comer. Você não vai ver mamãe? Perguntou Felícia. Não, respondeu Rosa. Não quero incomodá-la. Diga-lhe que estou muito cansada. Assim Felícia subiu sozinha para ver sua mãe. Quando chegou ao alto da escada, viu que ainda havia luz no quarto. A mulher que cuidava da senhora Sterling fez sinal a Felícia para entrar. Mande Clara embora, exclamou a senhora Sterling, quando Felícia se aproximou do leito. Felícia ficou surpreendida, mas fez o que pedia a doente. Depois perguntou-lhe como se achava. Felícia, murmurou ela, você pode orar? A pergunta era tão diferente das que geralmente sua mãe fazia que Felícia se surpreendeu. Sim, mamãe, por que me pergunta? Felícia, estou com medo. Seu pai... Estive inquieta todo dia, mas coisa vai mal. Alguma coisa vai mal. Quero que você ore. Agora, mamãe, aqui? Sim, ore, Felícia. Felícia tomou as mãos de sua mãe, estavam trêmulas. A senhora Sterling nunca mostrara muita ternura por sua filha mais moça. Seu estranho pedido era o primeiro sinal de confiança em Felícia. A moça se ajoelhou, continuou a segurar as mãos da mãe e começou a orar. É provável que, até então, nunca o fizesse em voz alta. De certo, achou as palavras de que sua mãe necessitava, pois, acabada a oração, a inválida chorava docemente e a sua tensão nervosa tinha passado. Felícia não se retirou, senão quando viu que sua presença não era mais necessária. Boa noite, mamãe. Se a senhora se sentir mal essa noite, mande Clara chamar-me. Estou bem melhor agora. Quando Felícia se afastava, acrescentou, você não me beija, minha filha? Felícia voltou e inclinou-se sobre sua mãe. Esse beijo era-lhe tão estranho como a oração. Quando saiu do quarto, suas faces estavam umedecidas de lágrimas, o que não lhe acontecia desde a infância. As manhãs de domingo eram muito tranquilas na casa dos Sterling. As moças iam ao culto das 11 horas. O pai não era membro da igreja, mas contribuía generosamente para o sustento do trabalho, e geralmente ia à igreja nos domingos pela manhã. Nesse dia não desceu para tomar café, e mandou recado, por um criado, que não se sentia bom para sair. Assim as duas irmãs foram sozinhas. Quando o Dr. Bruce subiu ao púlpito e abriu a Bíblia,
Mesmo os que melhor o conheciam, nada observaram de estranho em seus modos ou em sua expressão. Estava calmo e sua voz era firme. Sua oração foi o primeiro sinal de alguma coisa estranha. A igreja de Nazaré Avenue, da qual o Dr. Bruce era pastor havia 12 anos, nunca o ouvira orar assim. Mas como oraria um ministro depois de passar por uma revolução tal e sei seus sentimentos cristãos que tinham transformado por completo sua concepção acerca do que seria seguir a Jesus? E ninguém na igreja tinha a menor ideia de que o pastor Calvino Bruce, o acatado, o culto e ilustre doutor em divindade, havia vários dias clamado de joelho, como uma criança pedindo força e coragem, e o Espírito de Cristo para pregar seu sermão de domingo. E agora a oração era uma inconsciente e involuntária revelação da sua experiência íntima, tal como a congregação da Igreja Nazaré Avenue tinha raramente ouvido e nunca daquele púlpito. Um ligeiro estremecimento percorreu o auditório. Era sensível à presença do Espírito. Mesmo os mais distraídos perceberam isso. Felícia, cuja sensibilidade religiosa correspondia logo a qualquer toque emocional, estremeceu ao sentir essa influência sobrenatural, e quando levantou a cabeça e fitou o pastor, havia algo no seu olhar que traduzia sua intensa e ardente antecipação da cena que se seguiria. E ela não estava só na sua atitude. Havia qualquer coisa estranha na oração que agitou muitos na congregação. Todos no templo, homens e mulheres, se inclinaram para a frente, e quando o Dr. Bruce começou a falar sobre sua visita a Raymond, a primeira frase da locução, que precedeu seu sermão, encontrou uma expectativa tão grande por parte do povo que ele estremeceu, com a esperança de um batismo espiritual que nunca havia experimentado em sua vida.